tem horas que tu pega uma catástrofe, tu fica olhando só o impacto, né? Fica se impactando, baixando a tua energia, fica olhando para aquela situação, e isso é um desespero que fica em ti. Eu acho que assim, a situação ela não vai mudar, né? O que a gente precisa é criar ações. A tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a maior da história do estado, trouxe a todo o país imagem e histórias que não podemos esquecer. Junto a isso, também surgiram exemplos incríveis de como a solidariedade é algo inerente à nossa população e vai ser uma pedra fundamental de como que a gente pode ajudar na reconstrução das áreas devastadas pelas chuvas. No episódio especial de hoje, vamos falar de como a tecnologia, a inovação e a criatividade, aliadas com o espírito de cooperação, estão ajudando a transformar a vida de milhares de pessoas impactadas pela chuva. Garanto que esse episódio de hoje vai ser super especial. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Estou aqui mais uma vez com meu co-host, Gustavo Roberti. Muito bem-vindo, meu amigo. Tamo junto mais uma vez. Quinta temporada pegando fogo. Qual o tema? Hoje a gente vai sair da nossa ponte aérea BH São Paulo e vamos fazer uma conexão no Rio Grande do Sul. Acho que o tema é muito importante, a gente falar sobre o desastre, falar sobre os atingidos, como que está sendo pensada a reconstrução lá. Então acho que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tudo a ver com questões que a gente vive também nos nossos projetos. Então vamos dar atenção a esse tema que é muito necessário nesse momento. Sem dúvida, Gustavo. Então quando a gente fala do Veroncast, nosso propósito com vocês, né, é compartilhar conhecimento, levar situações do dia a dia. E por que não, né? Quando a gente vive hoje um cenário Brasil de uma grande tragédia aqui no Rio Grande do Sul, compartilhar, né, uma grande ação que tem sido feita, né, por um grupo de empresários no Rio Grande do Sul e como tem sido feito essa parte de reconstrução, né, e toda essa parte de planejamento. Então, quando a gente fala em gestão, por que não falar gestão num tema tão importante? Vou apresentar aqui, chamar nossos convidados de hoje, né, são dois empreendedores que um sim está lá no Rio Grande do Sul, o outro está diretamente de Curitiba, né, falando sobre a temática dessa reconstrução. Muito bem-vindo, Gustavo. Muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. Sei da agenda corrida, sei do impacto social que vocês têm promovido no ecossistema. Então, acho que o meu primeiro ponto é, cara, né, acho que os nossos sentimentos todos à população do Rio Grande do Sul e depois parabéns, cara. Que legal ver a agenda que vocês estão construindo por aí. Bem-vindos. Obrigado pelo espaço aí, Gustavo, Bruno, Gustavo, meu xará, né? Isso aí. E é isso aí, a gente está aqui firme e forte, se mantendo com a cabeça organizada para poder realmente reorganizar e reconstruir esse estado que é tão importante para o Brasil. Sem dúvida. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, né? Com o Gustavo também, meu colega do Grupo Front, né? Um grupo que tem na veia o RSI, que é o Responsabilidade Social Individual. É algo que a gente tem isso na veia e está levando isso adiante, né? Por isso que a gente está aqui como convidados hoje desse podcast, para a gente possa apresentar as iniciativas que a gente tem feito, né? E como elas têm ajudado as pessoas a retornarem, né, às suas vidas e a economia também, né, com a ajuda que a gente já tem em algumas expertises nas nossas áreas, nas áreas de nossos relacionamentos. Muito obrigado, viu, Gustavo e Felipe. Felipe Toledo, quase que um surfista também, né, Felipe? Brincadeira aqui. Mas antes a gente seguir...
esse é o primo mais conhecido, né? É o Felipe Isso aí. Toledo, Embora não... é empreendedor do vinho, é empreendedor de causas sociais, mas acho que até trazer essa temática, viu, Gustavo e Felipe? Se vocês puderem se apresentar, né, assim, quem é o Gustavo, né, acho que até trazendo, a gente está no podcast que a gente, hoje estamos em Minas Gerais, estamos aqui em BH, a nossa audiência é uma audiência Brasil, mas acho que é legal falar um pouquinho do Gustavo, um pouquinho da sua história, viu, Gustavo? Hoje você como empreendedor na área de calçados, e depois também você, Felipe, falar um pouquinho da sua história também, para a nossa audiência conhecer vocês dois, né? E como é que isso, a história de vocês, se conecta, né, ao Grupo Front. Vamos lá, Felipe, Gustavo. Bom, eu sou um empreendedor desde muito cedo, né? Investi em vários negócios, mas hoje lidero a Fiber, que é uma empresa de inovação ligada à saúde, inovação, esporte, né? Eu estou virando especialista em pandemias, em catástrofes, porque quando a marca começou, de fato, na pandemia, a Fiber já existia, porque a gente faz private label para diversos clientes do mercado calçadista, né? Fomos pioneiros na inovação e trazer a tecnologia do NIT para o Brasil, né? Tesselagem técnica 3D. Então, um pilar forte de sustentabilidade a empresa tem. Hoje a empresa é 100% tocada por energia solar. Todos os nossos processos são 3D, então não geram resíduos no processo industrial. E toda a nossa matéria-prima, fio, é feito de garrafa PET pós-consumo, né? Então, é legal porque a gente tem até um contador de garrafas PET no site, o produto é vendido e gera esse trabalho. Então, a gente usa os pilares de inovação, de design, tecnologia. E eu falei que eu estou me tornando especialista por isso, né? Então, na pandemia, nós lançamos um projeto, foi uma máscara, e acho que o Bruno comentou, né, nos bastidores, né, Bruno, tu usou ela. Eu uso ela. Usava, né? Essa máscara foi incrível, o projeto. Nós vendemos 4 milhões de máscaras durante a pandemia e a marca explodiu, assim, ela ficou super conhecida e agora a gente está dando uma continuidade bárbara. Nós temos um canal online muito forte, né? E a máscara, ela foi um norteador para nós, né? Um pilar de entendendo que a gente tinha que estar dentro do esporte, mas com algo a mais, né? Com a parte de saúde embutida dentro disso. Então, hoje os nossos produtos têm nanotecnologia, os calçados ajudam na parte de circulação sanguínea, então é bem bacana. Também fomos pioneiros em trazer as impressoras 3D para o Brasil, né? De alta produção, fabricamos os próprios equipamentos na nossa indústria. Então, em 2 anos, nos tornamos a maior empresa de impressão 3D da América Latina. Ano passado, a gente vendeu uma operação private label dela para um terceiro. E é isso. Sou um empreendedor nato, tenho que me segurar às vezes, porque as coisas vão acontecendo e aí eu estou usando essa veia de empreendedorismo, visando o que dá para fazer e essa energia para ajudar no social, né? Então, esse projeto da Casa Solidária, ela veio com uma iniciativa comigo, juntamente ao Luciano, depois incorporou junto ao Grupo Front, né? E aí agora o negócio está começando a tomar um rumo bem legal e a gente está fazendo um trabalho incrível. Parabéns, cara. Muito bom, parabéns. Bom, sou Felipe Toledo, não sou surfista, né? Eu sou enólogo de formação, né? Para quem não sabe, enologia e enólogo é quem estuda e trabalha com vinho, uvas e espumantes, né? Há quase 20 anos eu tenho minha consultoria, me formei muito cedo na faculdade, né? A enologia é uma faculdade curta e atuo, então, com consultoria nessa área há quase 20 anos, né? E há 4 eu fundei o Wine Valley Hub, né, que é um hub de inovação, que é na minha cidade, eu moro em Bento Gonçalves, é uma cidade que tem 120 mil habitantes, mas precisava ter um choque de realidade para o mundo exterior, né? No passado muito desbravadora, mas no atual muito engessada, né? Com medo da inovação. Montamos o Wine Valley Hub, né? Ele não foi compreendido no primeiro momento, mas o Instituto Caldeira, né, entendeu o propósito e nos levou para dentro do Caldeira em 2021. Logo que foi fundado, eu surgi antes, né, o Wine Valley surgiu antes do Instituto Caldeira. E aí dentro do Instituto Caldeira a gente faz o quê? Faz toda essa parte de conexões, né, e relacionamento, busca parceiros e neles, dando match, a gente faz negócios, né? Hoje eu represento o Google for Education no Rio Grande do Sul, né? Toda a plataforma de educação para o setor público, para as escolas do setor público, né? E também agora para os municípios, né? Desde 2023.
E aí, sou membro do Grupo Front, né? Desde o início, tem pouco mais de 4 meses, né, de fundação, certo? Ele foi fundado um dia antes do South Summit, mas o time já vem trabalhando já há quase 10 anos. Né? Quando se fala em responsabilidade social individual, é isso que o Gustavo falou agora. É a gente poder pegar projetos e aliar eles a quem está precisando. Né? Agora, nas enchentes, eu digo que o Gustavo é especialista desde a pandemia, eu sou especialista há pouco mais de 50 dias, né? Entre enchentes e catástrofes. Entre cadastros de abrigos, desabrigados e desalojados. Então, nós conseguimos unificar um sistema muito importante de empresas públicas, né, para poder facilitar a reinserção desse desabrigado, desse desalojado à sociedade. Legal. Né, com todos os seus documentos, os seus auxílios, as suas bolsas, os encaminhamentos aos aluguéis sociais, né, a sua segurança alimentar e também, se caso ele não tem emprego, encaminhá-lo a emprego também. Né? Então, nós unificamos todo um sistema que é utilizado pelo governo do estado, diversas prefeituras que foram afetadas. Né? O Rio Grande do Sul teve 471 dos 497 municípios afetados na pandemia. Né? Hoje a gente tem em torno de 80 mil pessoas em abrigos e albergues, né? Que ainda estão em tese desabrigadas. Né? E nós temos um contingente gigantesco de pessoas desalojadas. Né? Uhum. São pessoas que não foram para abrigos, mas estão na casa de parentes, ou já foram para outro aluguel, para outro imóvel. Né? Então, para vocês terem um pouquinho da noção, da dimensão do que foi, né? E de como que isso precisou da nossa ajuda. Não, legal. Ainda bem que esses dois por aí, né? A gente vai explorar bastante esses assuntos nessa hora que a gente tem junto. Só comentando, ô Felipe, você causou uma inveja aqui na gente, o Wine Hub, acho que é o sonho de consumo de qualquer... É o sonho de consumo de qualquer um. A gente quer ficar envolvido aqui com hub de mineração, hub colaborativo de projeto, etc. Ter um hub de vinho muito melhor que o nosso. É sonho de consumo. Muito melhor. A gente está envolvido nisso também, viu, Felipe? Mas acho que é legal até dar uns passos para trás, né, Gustavo? A gente entender um pouquinho Antes da gente falar sobre as ações e entrar no detalhe, acho que é bom a gente trazer o lado pessoal de vocês, porque, hoje vocês estão vivendo e tomando ações para reconstruir, mas vocês estavam, né, sendo impactados também, ou de certa forma vocês estavam no momento e também foram impactados. Então seria bom ouvir de vocês o que a tragédia, o que o desastre na vida de vocês causou, o que eles trouxe de problema para cada um de vocês. Acho que era bom a gente escutar um pouco. Bom, graças a Deus aqui a gente não foi diretamente afetado pelas águas, né? Mas obviamente a questão logística, a questão de chegada dos materiais, nós tivemos atraso na nossa indústria, né? Então, mais realmente foi existiam diversos pontos de rodovias que estavam trancados naquele primeiro momento, e acho que levou uns 15 dias até começar a entrar numa normalidade, né? Então, por sorte, a gente estava até bem abastecido aqui. Nós tivemos pouquíssimo impacto, graças a Deus, assim, na nossa empresa a gente mais pôde ajudar do que realmente sofreu. Então, da minha parte, foi isso. Legal. Aqui em Porto Alegre, a nossa sede do Wine Valley, do Instituto Caldeira e do Grupo For Education, ela foi atingida, mas nós ficamos no segundo andar. O primeiro andar do Instituto, então, foi todo ele perdido, o entorno também. Uhum. Né? Nós tínhamos em torno de 2,5 metros a 3 metros de água dentro do Instituto Caldeira, então o primeiro andar acabou sendo todo perdido. Né? Eu, particularmente, né, moro do lado do Instituto Caldeira, um prédio que foi inaugurado há pouco mais de 2 meses. Né? E lá, a maioria são
residentes do Instituto Caldeira, são empresários, são donos de startups e tudo mais. A gente teve que sair, então nós viramos estatística também, né? Sim. Porque ficamos desalojados, não desabrigados, porque todos têm condições de irem para outros lugares, né? Na minha cidade, isso aconteceu em Porto Alegre, na minha cidade, em Bento Gonçalves, o entorno dela, que fica às margens do rio, e onde há muita plantação de uva e de cana-de-açúcar, também se perdeu muito da lavoura, né? Fora ali o Rio das Antas, que deságua ao Rio Taquari, acabou, então, chegando a quase 30 metros, ou mais de 30 metros, de altura, né? Onde muitas casas do entorno e nas encostas já não existem mais. Se na enchente de setembro do ano passado já foram avariadas, agora, né, muitas deixaram de existir de fato, né? Mas, particularmente, com a minha família, os meus negócios, assim, embora a consultoria ela ainda tenha clientes que foram pouco afetados, ainda assim a gente está conseguindo trabalhar com eles de forma que a reconstruir os seus negócios, a reconstruir as suas vidas. Tá certo, receba a nossa solidariedade, Felipe. Aí, pessoal, queria fazer a seguinte pergunta: como que foi a virada de chave, se é que teve, assim, de uma ação de estou sendo impactado, o desastre está acontecendo, para eu tenho que fazer algo, eu vou sair da cadeira e vou fazer acontecer? Como é que foi esse tique aí? Quando eu brinquei lá no início que eu virei um especialista em pandemias, né, e catástrofes, é um pouco a verdade, porque é o seguinte, a mente nessa hora, ela já começa a entender o passo a passo do que vai acontecer, né? Não só olhar para o problema, mas entender o passo a passo. E aí a gente comenta nesses 3 momentos, né? Primeiramente, salvar vidas, né? E esse foi um trabalho que o Front fez muito bem. Nós colocamos aí 8 helicópteros movimentando de vários empresários para levar sangue e medicamentos, né? A segunda etapa, a gente sabia que era a reconstrução, né? A quantidade de casas já em setembro, né, passado foi algo impactante, né? Que muitas pessoas ficaram sem moradias. A gente viu o tamanho, a proporção dessa catástrofe, entendeu o quanto isso ia precisar realmente ter um planejamento, um projeto grande, né, robusto para fazer essa movimentação. Então, eu olhando para esse cenário, que a cabeça começou a construir um trabalho e a base de ideias, né? Porque o que acontece? As doações vêm, tá? O problema é como elas são direcionadas. Às vezes tu tem excesso, né, de produtos, medicamentos numa primeira etapa e tu tem falta na segunda, né? Então, eu digo que a cada etapa ela vai se tornando mais difícil porque o impacto, né, da catástrofe ela vem diminuindo, né? Ela não tem, o Brasil vai esquecendo, de certa forma, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, só nós aqui vamos ficar com essa dor por muitos anos. Sim. E a ajuda vem reduzindo. Então, só que os projetos secundários, né, e a terceira fase são os projetos que mais necessitam recurso. A segunda etapa, que é a construção de casas, é onde também a gente precisa de recurso não só de governo do Estado, mas também do poder privado, né? Então, os empresários. Então, a gente sabia o seguinte, cara, precisamos reunir vários empresários. O grupo aí hoje tem mais de 200, 300 empresários dentro, né, Felipe? Dentro do nosso do Grupo Front. Então, ali a gente já começou a fazer um movimento importante, buscando doações. A gente foi feito leilões beneficentes. Então, a gente tem que pensar ideias, não somente pedir a doação, mas criar ideias que geram volume financeiro para botar de pé um projeto como esse. Legal. Só que a ideia por si, ela não acontece. Existe uma reportagem, se vocês vão olhar na RBS, que mostra que um grupo de empresários, em setembro, tentou montar, acho que foram 10 casas. Inclusive, foi lá em Arroio do Meio. Ela levou 7 meses para conseguir implementação e liberação
junto aos órgãos públicos. Então, cara, a gente diz, poxa, não é só buscar recursos, não é só encontrar os construtores, os parceiros, mas é também organizar toda essa infraestrutura de contratos, para a gente também ter um trabalho de segurança do que a gente vai prometer e de fato vai acontecer. Porque tu imagina o seguinte, a gente vai prometer lá X casas. E aí o poder público simplesmente diz o seguinte, cara, não tem terreno, não tem onde construir, a gente vai ficar na promessa, vai captar recurso e não vai fazer o projeto acontecer. Então a gente se deparou com essa situação. O quanto difícil é ajudar. Olha que loucura isso. O quanto complexo é a gente poder ajudar. Então, por isso que muitas pessoas que têm a boa vontade, que têm o social na veia, chega um momento que diz assim, cara, desisto. Porque é muita força, é tu deslocar muita energia para poder botar um projeto desse de pé. E quando maior é o projeto, mais complexo é. Mas, graças a Deus, graças também às pessoas que estão envolvidas dentro do projeto, que o Grupo Front é um grupo que tem um network incrível, né? E a gente faz muito esse trabalho, né? Somos empresários, mas a gente está sempre trabalhando junto ao poder público. Sempre. Né? Porque a gente entende que a gente não faz nada sozinho. Então, esse trabalho veio acontecendo. Mas, respondendo, né, a pergunta, realmente isso. Tem horas que tu pega uma catástrofe, tu fica olhando só o impacto, né? Fica se impactando, baixando a tua energia, tu fica olhando para aquela situação, e isso é um desespero que fica em ti. Né? Eu acho que, assim, a situação ela não vai mudar. Né? O que a gente precisa é criar ações, é tirar a bunda da cadeira, levantar, como eu falei ali no começo, como a gente não foi impactado, então a gente entendeu que era um momento, Deus nos deu aqui uma luz, aqui não aconteceu nada, e é quase que uma minoria, sim, pelo tamanho da catástrofe que aconteceu, uma minoria não ser impactada. Eu disse, cara, a gente tem que fazer algo. Então, como a empresa estava organizada, estava tudo andando, eu disse, deixa eu ficar ausente um pouco do negócio e focar para a gente poder ajudar essas pessoas aí. Pô, parabéns. Legal, muito bom. Parabéns. E você, Felipe, como é que foi? Então, em Bento, tudo começou na segunda-feira e na terça, quando começou a ter muita chuva. Começou no final de semana, mas aí na segunda e terça ela aumentou e as estradas foram fechadas, né? Deslizamento, tudo mais. Eu já estava em Porto Alegre, né? Trabalhei normal na quarta, na quinta, e aí na sexta fomos impactados, na quinta no Caldeira, depois eu impactado pessoalmente, porque fiquei sem apartamento em Porto Alegre. Né? E aí no sábado de manhã, entre sexta e sábado, o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos, no nosso grupo de líderes do ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, colocou uma demanda ali. Gente, eu preciso de um software de gestão para poder fazer o gerenciamento dos abrigos, né, do que está chegando, de doação, de tudo mais. E isso foi em torno entre 13 e 4 horas da manhã, de sexta para sábado. Eu acordei da manhã, tinha visto que ninguém tinha respondido. Peguei e mandei uma mensagem, eu disse, Luiz Carlos, me dá isso aqui que eu resolvo. Né? E aí liguei para duas pessoas parceiras, né, o Alex e a Melissa, né? Disse, olha, vocês viram que a demanda do Luiz Carlos, né? O Alex e a Melissa estavam indo ajudar na linha de frente para resgatar as pessoas que chegavam de barco, né? E fazer aquele primeiro auxílio. Eu também ia fazer isso naquela manhã de sábado, mas quando veio a demanda do Luiz Carlos e nós, por estarmos dentro do Caldeira e do Tecnopuc, não, mas peraí, nós vamos ter que... nós precisamos de um lugar para a gente poder pensar o que ele quer, né? Então, fazer um grande Startup Weekend, para quem não sabe, é um final de semana que durante 54 horas você pega uma dor e transforma num negócio, uma startup. Vamos ter que fazer isso, né? E aí começamos sábado, às 9 horas da manhã, a fazer alguns contatos. Quando a gente fez uma publicação no LinkedIn de 3 pessoas que pegaram o desafio, nós já tínhamos mais de 40 voluntários, né? Então, de diferentes ramos da tecnologia.
bom, vamos começar a trabalhar isso. E aí a gente brinca no bom sentido, lógico, que a gente é especialista em catástrofes há 50 dias. Então, daquela questão de gestão de abrigos e doações, virou um sistema de gestão dos desabrigados, né, e dos desalojados, ou seja, a gente reuniu, por serem dados sensíveis, o maior número de informações para que essas pessoas pudessem voltar com dignidade ao convívio na sociedade, né? E o que aconteceu? Quando a gente foi entregar isso para o poder público, né, para as empresas de tecnologia do setor público, nenhuma quis receber, né? Nenhuma tinha capacidade de trabalhar naquilo que nós conseguimos fazer com voluntariado, né? 234 voluntários trabalharam 24 horas durante 8 dias sem parar. E quando estava tudo pronto, o poder público não conseguia dar conta, dar continuidade. O que nós fizemos? Mantivemos isso de forma com voluntários, né, até o dia 1º de junho, quando a gente entregou de fato isso para os governos, né, federal, estadual e municípios, né, com exceção de alguns municípios que, enfim, tinham condições e continuaram, outros não conseguiram porque os servidores não tinham ou capacitação ou simplesmente foram contra, né? E algo que facilita muito o trabalho deles. E aí a gente começou a buscar parcerias, né? E aí a Fiergs, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, tem o SESI e o SENAI. Nós pegamos os profissionais dali e hoje eles conseguem fazer a manutenção e suporte do sistema, né, desses voluntários, para que o sistema do governo não colapse, né? Ou seja, um clique para toda a questão de elaboração das demandas que aquele desabrigado precisa voltar, né? Se ele precisa de certidão, se ele precisa de documento, se ele tem um cartão do SUS, qual o auxílio que ele vai retirar, qual a conta do Pix que ele vai receber, certo? Então, acabou que, bom, vamos trabalhar e vamos fazer isso. E aí acabou que nós fundamos, então, nesses 50 dias, a ONG Voluntários.dev, né? Onde esses voluntários do mundo todo hoje estão aptos a trabalharem com sistemas, né? E de forma que como a gente está em estado de calamidade, a gente pôde hackear e quebrar muito código, né, para que pudesse fazer essa unificação. E aí, como eu não fui particularmente atingido em nenhum dos negócios, né, todas as empresas às quais sou parceiro comercial, né, cederam, no caso do Google, cedeu espaço no cloud, a Amazon, a Microsoft, todas essas grandes empresas cederam profissionais ou créditos, né, sejam eles financeiros, sejam eles de nuvem mesmo, para poder manter esse sistema no ar, né, e hoje ele está no ar, né. E por causa dele, hoje a gente já tem um segundo desafio, que é fazer toda a segurança alimentar do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, esse cidadão que está saindo ali do abrigo, ele precisa continuar se alimentando e as doações continuam acontecendo. Do mesmo jeito que acontecem as doações, acontecem as compras de mantimentos, produtos de higiene, colchões e tudo mais, pelos órgãos públicos. Então a gente criou agora, está criando, na verdade, né, deve ser entregue nos próximos 30 dias, todo um novo sistema de gestão de segurança alimentar, né, para que não haja perda de doações e de mantimentos, que nada vença antes da hora, né, e que a pessoa que vai receber esse mantimento receba ele com o apoio nutricional que ele vai precisar, né. Parece utopia, mas por incrível que pareça, os governos estão organizados nesse sentido, mas o que falta é um pouquinho aliás, eles têm boa vontade, né? A organização está vindo agora. E a gente vai, então, fazer essa parte, né? Como o Gustavo falou,
O Grupo Front foi muito atuante nesse sentido, né? Eu só consegui algumas licenças por causa do apoio dos nossos colegas do grupo, né? Que tem o RS na veia, que é a Responsabilidade Social Individual, e a gente pôde também utilizar profissionais liberais do nosso grupo para poder registrar domínios e nomes e marcas para que as pessoas não utilizassem isso depois, futuramente, para bens próprios. E acabamos doando, então, tudo isso da iniciativa privada para o setor público. Está estimado em torno de quase 3 milhões de reais, né? Esse voluntariado realizado, então, nessa parte de sistemas, que é um voluntariado que não está lá na frente resgatando, não está ajudando a alimentar, mas está ajudando a pensar tudo isso, né? Unificar todas essas informações, que, por incrível que pareça, um governo só, ele consegue ter diversos sistemas e nenhum deles conversa entre si. Então, a gente fez isso tudo conversar. Foi fácil? Não foi fácil, né? Como eu disse, lidamos com a questão dos servidores, o Ministério Público o tempo todo no meu ouvido, né? Porque LGPD é algo hoje totalmente sensível, a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Os dados que a gente tinha e temos até hoje, para vocês terem uma ideia, em alguns municípios, facções criminosas dominavam os abrigos, certo? Então, tu não podia ter o nome dessas pessoas divulgado, não podia ter a lista de quem estava coordenando, né? Tu tinha que ter todo um aparato de segurança, ou já não é segurança, é tentar trabalhar com aquelas pessoas que estão gerindo aquele abrigo e que são pessoas, né, que estão fazendo bem, mas não fazem o bem, né? Então, para que tudo isso pudesse conversar, né, e pudesse ali, no destino fim, dar um norte para essas pessoas, né? E também para as prefeituras, que foram muito atingidas, né? Quando o Estado colapsou, nada mais funcionou. Todos os sistemas de tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul estavam embaixo d'água. Sejam eles ocorrências policiais, termos circunstanciados da Polícia Militar, decisões do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, né? Todo o programa de nota eletrônica fiscal gaúcha, todo ele embaixo d'água. Então, a gente teve que recriar também isso em 8 dias, né, para que o Estado voltasse a funcionar. Sim. Mas conseguimos, né? Não foi fácil, né? Imagina. Eu digo, Batalha para vencer. eu brinco que eu sou um enólogo que entrou na tecnologia e que em 50 dias aprendeu o que era back, que era front, que era dev, que era background. Nossa, tecnologias assim que eu preferia ficar no cálice de vinho. Mas acho que tem um ponto, viu? Parabéns, viu, Felipe? Acho que bela iniciativa, que belo case, né? Antes até de você entrar, a gente estava conversando um pouquinho aqui, né, junto com o Gustavo, o Charada A Roberto gente vai aqui. apresentar o case aqui em Curitiba. Ah, você tá aí? Pô, Amanhã. legal. Se quiser falar Sim. onde que vai estar sendo apresentado, acho que até para a nossa audiência, coloque para a audiência conhecer o case. O case já foi apresentado, mas ele vai ser apresentado aqui no Connect Summit em Curitiba, certo? Depois eu te passo os dados ali para quem quiser se inscrever, tá? É o primeiro evento de inovação do estado do Paraná. Né? Legal. E ele é como se fosse um Gramado Summit, South Summit, para quem tem noção desses eventos de inovação que tem hoje no Brasil. Não, maravilha, vamos divulgar aqui também. Parabéns. Acho que eu queria explorar alguns pontos aqui, né, uma bela iniciativa que você trouxe, Felipe. Um pouquinho antes de você entrar, eu estava conversando com o Gustavo. Quando a gente olha para o Brasil, até olha para algumas cidades no Rio Grande do Sul, as cidades são muito novas, né? A gente está falando de 80 anos. O próprio Brasil, né? País novo, de guerras, né? De catástrofes. A gente tem pouco histórico de como lidar com isso, por sorte, né? E muitas vezes, né, se a gente olha para os povos antigos, até o Gustavo trouxe isso, né? Ele vai estar olhando a natureza, vendo o comportamento da natureza e a partir daí tirar a informação, né? A sabedoria. E olha que loucura, né? A gente está, né, numa revolução digital, a gente passou por uma revolução digital ali pós a pandemia, a gente já está
uma grande revolução. E o poder que o dado tem de trazer informação para a gente tomar decisão, né? E acho que queria explorar um ponto, né? Esse legado desse sistema que vocês trouxeram, acho que talvez mais do que os 3 milhões de reais, e aí a inovação, ela tem um poder que talvez você vai ter que romper, né? Vocês que são 2 empreendedores, e a gente também aqui na Vero, a gente leva essa temática muito forte. Você vai ter que fazer coisas que às vezes nunca foram feitas antes. Sim, vou ter que hackear, vou ter que derrubar, vou ter que construir, né? Mas isso tem uma temática de inovação que eu queria explorar contigo agora, até, Felipe, que isso só é muito possível, né? Você trouxe a visão do relacionamento, que cabeças brancas, pessoas experientes que já sofreram para isso, empreendedores como você, conseguem utilizar essa informação. Se vocês não tivessem no Instituto Caldeira, não tivesse a tua experiência, a tua conexão com o ecossistema, como é que isso seria possível? Então, acho que trazer essa sensibilidade da importância que a gente tem da inovação pragmática, né, que foi essa inovação, e dessa conexão. Né? O que eu fiz esse preâmbulo todo? Acho que primeiro para dar essa importância de a gente utilizar o dado como informação de tomada de decisão, mas o que fica agora, né? Aí, até entender na visão do Grupo Front, primeiro o que é o Grupo Front, né? Acho que é legal, vocês estão falando bastante sobre o Grupo Front, e qual que é essa correlação do Grupo Front, e aí como é nesse, né, acredito eu, que são empresários que estão aguerridos, são engajados, de fazer esse endereçamento ao poder público, que por muitas vezes ele tem muitas iniciativas sendo feitas e não consegue priorizar e tirar isso do papel, que vocês fizeram, né? Porque tem cabeça branca, tem conexão, já fizeram isso no mercado e agora é usar isso para a sociedade. Então, vocês puderem falar um pouquinho do que é, como que o Grupo Front nasceu, né? Qual que é o propósito do Grupo Front, e como que essa junção agora de próximos passos que vocês enxergam, que com dados agora a gente tem, né? Ele era o novo petróleo, né? Talvez junto com a influência hoje. Como que vocês conseguem agora dar próximos passos para alcançar ainda mais resultado? Bom, o Front nasceu, né, há 4 meses, mas ele já vem sendo pensado há mais de 10 anos. Né? Nós começamos com mais ou menos 230 empresários, né, e parceiros. Hoje nós estamos num grupo, atualizando, Gustavo, um pouco mais de 70, certo? Que é um grupo mais fechado, aonde a gente fomenta muito negócios entre nós, né? Parcerias, mas principalmente quando surgiu essa questão lá em setembro do ano passado, no grupo maior, e agora, desde março, nesse grupo mais forte, mais unido, né? Essa parte da responsabilidade social, ela vem muito à tona. Então, faz com que a gente possa nos conectar, né? Entender quais são os nossos interesses e aonde que a gente pode crescer junto. E esse crescimento, ele acaba acontecendo também na parte da responsabilidade social, seja com os nossos colaboradores, com as nossas famílias, mas principalmente com terceiros, né? Que a gente possa fazer o que a gente tem feito agora, né? Como o Gustavo falou, nós tínhamos 8 aeronaves de parceiros, de amigos, né? Nós fazendo vaquinha entre nós para poder pagar o combustível, porque a aeronave é caríssimo o combustível. Chegou uma hora que o caixa do grupo ficou pequeno, nós ligamos para um parceiro, e eu posso falar porque ele nos autoriza a falar isso, né? Que é o nosso padrinho, Dr. Jorge Gerdau, e a dona Maria Helena Johan Peter, que é a nossa mentora na responsabilidade social individual. E ele disse, não, me manda a conta aqui que eu já vou, não parem, né? Então, esses resgates auxiliaram muito o setor público a buscar mais pessoas, a buscar mais animais, a dar condições de vida a pessoas que não tinham como se deslocar de um lugar para o outro, né? E a gente conseguiu fazer isso de forma organizada, né, Gustavo? E o Grupo Front conseguiu, então, entender o propósito e muito rápido se tocou de que deveria fazer isso. A segunda pergunta aqui, no caso, respondendo a segunda pergunta, né, a questão de dados e estar no local certo, com as pessoas certas, né? Hoje os dados que a gente tem, eles vão ser muito importantes para que os governantes possam ter políticas públicas voltadas e específicas para aquele nicho de pessoa,
né? Onde é que a pessoa precisa da questão da segurança alimentar, é cesta básica, é vale refeição, é vale alimentação, é o vale gás, né? É a questão do aluguel social, quantos aluguéis sociais vão precisar, quantas casas precisarão ser reconstruídas. O nosso grupo está começando com 10 agora, né, Gustavo, se eu não me engano. Cada casa custa R$25 mil, certo? A nossa ideia agora é fazer mais, né? Adotamos Arroio do Meio como a cidade que a gente vai ajudar a reconstruir, seja o comércio e a indústria, aonde cada um de nós está apadrinhando, então, um comerciante, um empresário, um empreendedor local, está ajudando ele a retomar a vida dele, como as pessoas que perderam tudo, a gente tem feito, que é a reconstrução das casas, né? Só que agora com mais rapidez, né, Gustavo? A gente não está olhando muito essa questão de licença, de entendimento, mas porque conseguiu fazer essa parceria com o poder público local para poder agilizar isso, né? São 10 casas, mas são 10 famílias. Legal. Né? A gente tem buscado mais recursos para poder atender mais gente. Legal, muito bom. Pessoal, trazer uma pergunta para vocês. Eu participei da reconstrução do desastre de Mariana, né, da Samarco, das barragens, ou seja, todo o impacto que teve no Rio Doce, foi durante o Rio Doce inteiro, vários municípios, etc. E a gente teve um susto, ou seja, quem estava de fora não tinha a compreensão da diversidade de assuntos que um desastre desse causa, né? Então, a gente tinha impactos nas pessoas, destruição das casas, impacto em animais, impacto em indígenas, em quilombolas, em pescadores, etc. Ou seja, era uma diversidade de assunto muito grande. Acredito que vocês devam estar no mesmo cenário, claro que com o cenário de vocês, né, com as características do Rio Grande do Sul, mas com uma diversidade também muito grande. Como que tá essa... E aí lá a gente foram estruturados programas, 42 programas, quebrados por temática, onde cada programa tinha a sua autonomia de desenvolver projetos que conseguissem ter a recuperação dessas temáticas. Vocês aí já conseguiram pensar numa estruturação de quebra de temática por programa? Esse entendimento já existiu e essa construção de estratégia por tema já está desenhada? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Legal. Eu acho que essa pergunta ela até conecta um pouco com o que o Felipe comentou antes, porque nós temos projetos dentro do grupo Front, né? O que a gente enxerga, né? Como o RSI é o nosso pilar principal, né? Ou seja, nós empresários estamos dentro do grupo para ajudar na parte social, ou seja, o grupo ele tem esse viés. Então, projetos nascem a partir dessa orientação que a gente tá instruído, né? Então, o que o empresário é muito bom hoje? Quando eu falo da junção do poder público e do poder privado, é o seguinte: aonde o empresário contribui? O empresário é muito organizado na parte de gestão. Hoje, o poder público ele é um captador de recurso e um destinador desse recurso analisando as necessidades dos estados, dos municípios, enfim. Então, a gente está construindo esse projeto, né, junto a isso. Obviamente, o Front hoje está tirando um pouco o pé daquela primeira fase, que eu digo que o primeiro projeto realmente foi a ajuda humanitária, salvar vidas, enfim, e agora é o projeto das casas. Então, como o Felipe comentou bem, o nosso objetivo é ganhar o máximo de volume em cima disso. O que eu percebo, tá, Gustavo? Nesse momento, todo mundo quer ajudar. Mas eu acredito que a canalização do recurso e de uma gestão que já está organizada para fazer um trabalho potente é o caminho mais assertivo. Existem vários construtores, várias empresas abrindo frentes, mas travando em determinados momentos. É aquilo que eu falei também para vocês, que
a viabilização junto aos municípios, o espaço, encontrar um espaço adequado que não vai sofrer novamente dano de alagamento, ter a parte sanitária construída, ter a parte elétrica estruturada. Então, isso tem que ser trabalhado junto com antecedência. Quando a gente estava ajudando na parte humanitária, nós sabíamos que nós não podemos ser tão step by step, não podemos fazer assim, faz um trabalho, espera então 6 meses a poeira baixar para depois nós pensar na reconstrução. É urgência, né? Não, a gente foi na urgência. Então, existiam coisas que a gente poderia já correr em paralelo, né? Encontrando fornecedores para a construção das casas, garantindo que esses fornecedores tivessem matéria-prima para uma construção em volume, porque a gente sabe que em grandes catástrofes, a primeira coisa que trava e sobe de preço e tem falta é matéria-prima. Então, poxa, legal, eu quero construir 1.000 casas. Sim, mas eu não consigo matéria-prima para essas 1.000 casas. Então, a Mademap, por exemplo, ela já tinha estoque para 240 casas. O que a gente falou? Congela isso. Esse estoque tem que estar disponível para a gente chegar com os recursos e liberando a quantidade de casas. Então, o Felipe comentou, tem 10 casas agora acontecendo em Arroio do Meio. O prefeito lá de Arroio do Meio, Danilo, em uma semana, resolveu para nós. Então, a gente tem que usar eles, como o Danilo, por exemplo, de Arroio do Meio, como exemplo, né? Para outros municípios dizer o seguinte, disponibilizem área, organizem o espaço, que a gente já vem, na sequência, a viabilidade de construção. Né? O que não pode um projeto desse é travar. Porque quando o projeto trava, as pessoas se dispersam. Para a construção, não tem mais área. Aí está todo mundo desfocando o negócio. Né? Agora, quando o projeto gera uma sequência, funciona muito bem. Então, esse trabalho também que o Felipe vem fazendo de startups, de demandas daquilo que tá acontecendo, é uma grande possibilidade. Eu acho que catástrofes como essas, elas deixam um legado. Um legado é a organização, novos projetos, novos sistemas, novos aplicativos de gestão e controle, coisas que vão, em outros momentos que acontecerem isso, a gente está muito mais bem preparado para responder mais rápido. Sim. E não é uma situação pontual, aquilo que eu falei. Cara, a água tomou esse espaço, esse é o espaço dela. Olha Porto Alegre. Porto Alegre invadiu, a área metropolitana invadiu o espaço das águas. Se tu pegar uma foto do passado, aonde a água ia, e agora aonde ela foi, ela está no mesmo lugar. O que ocupou a água ocupou aonde o espaço que foi invadido. Então, tem que melhorar a infraestrutura, né? Tem que ter um planejamento mais adequado. Aquilo que a gente falou, os povos passados, eles olhavam para a natureza, eles entendiam como a natureza se moldava para pensar suas construções. Hoje em dia, a gente está construindo, tem uma engenharia muito mais potente, uma capacidade intelectual, uma capacidade de enxergar o mundo muito maior e não usa. Né? E não usa. Depois que o problema acontece, onde a economia desaba e desmorona, que a gente começa a pensar em reconstrução. É muito mais barato fazer o pré do que o pós. Né? É assim que eu penso. É o que você trouxe, né? Trazer isso de forma estratégica, né? São programas estruturantes. A gente tem casos de legado, né, da própria uso de dados, e aí acho que eu queria explorar essa própria parte de casas, né? A gente tem um desafio de moradias no mundo, né? Acho que existe um desafio de moradia, sobretudo no Brasil, e aí eu queria explorar esse ponto que vocês estão trazendo, né, das moradias, porque já existe inovação para a gente fazer isso muito rápido, né? Acho que diversas empresas conseguiram trazer isso para o mercado. E existe até esse questionamento, por que a gente não consegue fazer? Então, acho que se você puder detalhar um pouquinho mais, Gustavo, o que é esse projeto das casas, né? Na perspectiva da construção, como que vocês têm organizado isso junto, não sei se é você ou o Felipe, né? Como que vocês têm organizado isso junto a P&D, né? Porque tem por trás uma iniciativa de P&D para a construção. E como é que está sendo a evolução desse projeto? Já tem 10 casas em andamento, mas como é que vocês têm organizado isso junto ao Rio Grande do Sul? Explicando um pouco mais o por dentro do projeto, né? Então, a primeira fase foi realmente a montagem das equipes, né? Entender que teríamos pessoas na linha de frente no sentido
da montagem, outras pessoas na linha de frente que fizeram um trabalho muito importante nos municípios, né? Botaram o pé na lama, de fato, entenderam a realidade das famílias, também para ajudar na escolha de quem vai ser beneficiado para recebimento dessas casas. Um trabalho junto às prefeituras para organizar a parte dos terrenos e a viabilidade disso, né? Os insumos que eu falei, né? Ou seja, buscar os fornecedores para isso. As equipes de montagem também, né? Porque a gente pensou inicialmente na montagem solidária, né? Sabendo que tinha muita gente para ajudar e de várias formas, tanto financeira quanto também na parte de mão de obra. Então, nós montamos um projeto de casas buscando o menor custo possível, ok? Então, a casa está construída pelo custo e a gente pensou um tamanho que a gente pudesse construir diversas casas. Então, é um tamanho um pouco menor, ela tem um quarto, um banheiro e uma sala e cozinha. Esse quarto ele pode ser montado com um beliche mais uma cama de casal, né? Então, essa casa tem um custo de R$25 mil. Então, foi o fornecedor, parceiro, que conseguiu realmente chegar no custo mais interessante possível. Essas casas são construídas como um Lego, né? Tu chega lá na área e, através da mão de obra solidária, tu levanta a casa em 4 dias. Né? Mas aquilo que eu falei é da dificuldade, né? Agora nós chegamos na fase de montagem. Aquilo que parecia ser fácil, de solidário, de pessoas para ajudar, já não é tanto assim, entendeu? Então a gente também está tendo que botar a equipe, né, em alguns momentos pagando a mão de obra de equipes profissionais para a gente dar velocidade para o projeto, não parar. Né? E aí temos também um viés de empresas que estão nos ajudando na parte da parte interna das casas. Então, entrega de eletrodomésticos, entrega da parte de mobiliário. A nossa ideia é, com R$25 mil, a gente levantar a casa e entregar ela montada. Esse é o nosso objetivo. Então, é fazer o máximo. Eu digo o seguinte, eu não sei se vai ser o maior projeto, mas eu garanto que vai ser o projeto mais completo de todos. Legal. E hoje vocês têm o objetivo de entregar 10 casas, mas tem um planejamento de mais médio e longo prazo? Como é que isso está pensado? A gente está criando um arranjo com outras associações também, né? Então, isso, claro, tem coisas que a gente ainda não está fechado, então a gente tem um cuidado em divulgar, né? Mais do que aquilo que tem, mas sim, tem muita coisa acontecendo por trás. Tem conversa com outros 2 municípios, já estamos negociando e pretendemos fechar. Mas a gente quer informar aquilo que está sendo entregue, aquilo que já tem o recurso em casa, aquilo que nós já temos a mão de obra. Então, as primeiras 10 em Arroio do Meio, e na sequência pretendemos não parar. Matéria-prima existe, como eu falei, para 240. Se nós batemos essa meta, o fornecedor está disposto a seguir o projeto. Se a gente conseguir construir 1.000, 2.000 casas, também vai depender do recurso das pessoas, dos municípios. É realmente algo um pouco complexo, mas que nós não vamos tirar o pé de jeito nenhum. Legal, bom, excelente. É desafiador na orquestração, né? Acho que está trazendo diversos pontos aí de conexão, como que fazer uma estratégia, desde a estratégia ao tático, né? Ou seja, te garantir. E aí o que você trouxe lá atrás, né? Lá no começo, né, quando teve, né, a tragédia, existe uma mobilização muito grande. Agora, essa mobilização, né, quem não está conectado com o dia a dia com a dor, isso acaba, né, não caindo no dia a dia, talvez sendo despriorizado. Então, conseguir essa conexão e conseguir avançar, talvez acho que é um desafio que vocês têm. E você lá atrás falou dos pontos. O primeiro ponto era salvamento. Então, é garantir que a urgência é salvar vidas. O segundo ponto nessa reconstrução, né, de trazer moradia, de trazer uma realocação, próprio negócio também. E o terceiro que você trouxe é em relação à reconstrução econômica, né? Que ele tem um papel na atividade econômica. Então, como é que está hoje esse terceiro pilar? Como é que vocês estão organizando, orquestrando esse terceiro pilar de orquestração econômica? Existe um pensamento, acho que agora, depois o Felipe eu acho que vai também contribuir, a parte econômica depende muito do governo, né? Porque eu sempre digo o seguinte, o empresário, ele está disposto a investir, a crescer sempre, sempre. Mas ele precisa de recurso, né? E principalmente nesse momento, de recurso para o longo prazo. Carência, uma taxa de juros menor.
Então, eu acho que tu entregando o recurso para o empresário ele constrói uma nova realidade ao seu entorno. Está todo mundo engajado, né? Todo mundo quer ajudar. Mas existem muitos municípios que foram profundamente afetados. O município já tem dificuldade, as indústrias foram varridas, o centro da cidade, onde tinham lojas, enfim, também. Então, isso vai levar um tempo e as pessoas precisam de emprego. Basicamente, elas precisam de emprego para poder tocar suas vidas, porque depender do dinheiro que o governo disponibiliza, ela não vai conseguir reconstruir nada, né? Então, existe um pensamento nosso também, isso ainda é um pensamento, como é que a gente consegue fazer esse projeto das casas um pouco mais pensando junto à indústria. Hoje a gente vai dar moradia, mas por que a gente não consegue dar moradia e emprego também, né? Então, é um projeto que a gente está avaliando, está visando a nível de futuro, né? Talvez trazer essas casas mais próximas às zonas industriais, para que a gente possa ter essa logística da mão de obra próxima às indústrias. Então, por enquanto é um pensamento, mas também está aguardando muito o poder público destinar recursos, porque a partir desses recursos a gente consegue montar uma linha de projetos, ideias pensadas para agregar todo esse entorno. Então, é quase assim, já tem uma filosofia montada, nós estamos aguardando alguns movimentos para começar a fazer alguma coisa realmente de fato. Legal. Pegando Só essa parte... complementando pro Gustavo, Pode complementar, Felipe, desculpa. O Front está fazendo isso junto ao município de Arroio do Meio, certo? Na capital é onde eu tenho ficado mais alocado, né? Essa questão que o Gustavo falou do pensar, já está sendo, alguma coisa já está sendo feita, né? Na capital a gente vai, eles estão construindo centros de abrigos centrais, né? Porque agora os abrigos já estão fechando, né? Então as pessoas estão saindo dos abrigos, algumas estão voltando para suas casas, outras terão que ser alojadas em outros espaços pensados, espaços com logística, com creche, com escola, com posto de saúde, certo? Em regiões, como o Gustavo falou, em regiões de fácil acesso para que eles possam voltar a trabalhar, que não tem emprego. Nessas regiões tem indústrias, tem comércios, tem serviços que as pessoas podem se alocar e poderem trabalhar, né? Só que assim, a gente depende muito do setor público. A iniciativa privada, ela agiliza muita coisa, né? Por exemplo, em Porto Alegre queriam queriam alimentar todo mundo, porque estava aquela coisa, todo mundo está fazendo marmita, está fazendo em casa, está fazendo no clube, está fazendo aqui, ali é colar. Uma ONG mundial, né, internacional, a World Kitchen, certo? Através de uma parceria com um banco de nível mundial, tá? Então, pedindo para que as pessoas parem de fazer, e eles centralizaram isso. Então, eles estão fazendo 17 mil marmitas por dia para alimentar esse pessoal em Porto Alegre e na região metropolitana ali, Eldorado, Guaíba e Canoas, certo? Beleza, a questão da comida se resolveu. Tá, mas e a moradia? A ONU, a Unicef, através de alguns programas deles, trouxeram casas quando as pessoas saem dos seus territórios, eles viram refugiados. Essas casas que a Unicef tem, elas são extremamente duradouras, né? Elas são resistentes, elas protegem do frio, do calor e tudo mais. São casas de 30 a 40 metros quadrados. São formatadas em lona, mas é um outro tipo de material para montar essas cidades provisórias até que todo mundo seja alojado, né? Seja colocado num imóvel, né? Assim, seja que o governo federal diz que cada pessoa que perdeu a casa vai ganhar um imóvel, né? Mas até lá, onde é que tu mantém essa pessoa? Tem cidades que tu não tem imóveis, por exemplo, Eldorado, 90% da cidade não se tem mais. Né? Mussum, não tem mais imóvel para tu alugar.
né? Então, tu vai ter que fazer esses trabalhos para que as pessoas possam ficar provisoriamente, mas é um provisório, não é um provisório ad eterno, que a gente chama, né, que é para o resto da vida. Então, já tem algumas coisas sendo realizadas, né? Claro que o Front tem essa pegada de vamos pegar, vamos resolver, vamos entregar, né? Mas também essas outras iniciativas que, através dessa que iniciou, elas já estão indo para uma outra escala, né? O Front quer entregar a coisa pronta, né? As outras escalas, elas estão no provisório para depois entregar, né? Então, são coisas que o nosso líder lá, o Paulinho, né, ele deixa bem claro. Nós temos que trabalhar nas duas frentes. Infelizmente, a gente não vai conseguir atender como a gente quer, né? Mas como o que se apresenta e o que pode ser colocado... Prioridade. Exato, prioridade. Legal. Como que vocês que estão completamente inseridos no problema e na solução também, como que vocês veem que o Brasil, de certa forma, está preparado atualmente para lidar com um desastre desse tamanho? E como que vocês veem que essa experiência que a gente está tendo, infelizmente, mas estamos tendo, isso pode ajudar para que a gente nos desenvolva e estarmos mais preparados no futuro? Se eu puder te complementar, né? Quais lições aprendidas, né? Que vocês deixam para os demais estados, né? E para né? Se preparar para isso, né, Gustavo? Eu acho que nós temos... O país é um continental, né? E tem várias realidades por regiões, né? Então, tu tem secas no Nordeste, tem problemas com a falta de água lá. E tu tem aqui o estado do Rio Grande do Sul, que se tem clareza hoje, porque é o seguinte, nós temos aqui, com o aquecimento global, eu digo que o ser humano acelerou o aquecimento global, mas isso era uma coisa que naturalmente já vinha acontecendo. O estado aqui, a parte de baixo do Brasil, ele sofre com essa massa de ar quente que se mantém dentro do país, e a frente fria forte que vem lá da Argentina, né? Então, o Rio Grande do Sul é o maior choque de temperaturas, isso gera a grande volume de chuvas. Então, o nosso estado ele irá sofrer constantemente com esses alagamentos e chuvas por muitos anos, e talvez tenham situações ainda piores pela frente. Nós temos aqui uma região de serra que acelera essa descida das águas, né? Então, nós temos problemas de desmoronamento na parte da serra, nós temos problemas de acumulamento de água na região central, né? Nas bacias. E nós temos uma aceleração por conta que os rios agora, com essa força das águas, elas reduziram a capacidade de freio da água na descida. Porque o que acontece? Ela foi desmoronando, e aquela curva que a gente tinha dos rios, que criava uma redução da velocidade das águas, que fazia com que a água ia escoando aos poucos, agora já não acontece mais isso. Então, quando tu vê uma chuva na parte da cabeça aqui da serra, ela já vem descendo com muita velocidade e a água toma volume muito rápido. Então, isso é uma situação que, obviamente, vai ter que ser pensada como fazer esse controle, né? O aprofundamento das bacias, né? A retirada disso para ocupar mais área de volume de água. Então, tudo isso vai ter que ser repensado. Então, essa é uma nova realidade, ao meu olhar, tá? Eu acho que é uma nova realidade que não adianta a gente dizer, a gente está fazendo agora, mas nada vai se fazer posterior a isso. Tem que ter um investimento importante, né, para a estruturação disso. É que nem o Nordeste diz o seguinte, tá, esse ano aqui choveu no Nordeste, então não temos mais um problema. Não, o problema vai seguir, né? O problema vai seguir. Então, o meu olhar tá para isso. Agora tem que vir projetos, tem que ter estudos de fora. Acho que tem muitos países, tu vê que enchente não é uma coisa do Brasil, né? Até apareceu, né, no Fantástico o quanto Japão, outros países sofrem com isso. Isso é uma situação latente e no mundo todo, né? E talvez a situação mais comum
o que não era comum para nós, porque a gente não tinha um impacto tão grande. Agora a gente teve a realidade disso, né? Mas tem que se fazer uma análise externa, a gente que tem experiência de montar um projeto. O bacana, eu digo assim, o positivo é que o Brasil ele tem área, muita área. Diferente de outros países que os caras não têm para onde correr, né? Então dá para a gente pensar ou reformular as áreas e fazer uma construção de uma forma muito mais inteligente daqui para frente. Fantástico. Pode complementar, Felipe. Bem naquilo que o Gustavo falou, eu vejo que aconteceu em setembro, nós estávamos em maio, muita coisa não havia sido feita, né? Muitas previsões e previsibilidades governamentais elas não aconteceram, né? Não se fez dragagem, não se fez assoreamento, não se conseguiu melhorar a questão do fluxo das barragens, né? Embora sejam privadas, elas precisam coordenar, mas também não teve como prever tamanha quantidade de chuva. Para vocês terem uma ideia, hoje, dia 19/6, meio-dia, na minha cidade já choveu mais do que o previsto para o mês de junho, entre terça e hoje. Desculpa, entre segunda e hoje, tá? Que é quarta-feira. Então, vocês têm noção que é isso? Por mais que o governo ele tem que se preparar, tem. Só que a gente está enxugando gelo ainda. Né? Tudo indica que no próximo ciclo do El Niño, Laninha, certo? Que é o que está tendo agora, isso vai acontecer de novo. Certo? Então nós vamos ter um período. Se nós vamos estar preparados, não sei. Se nós vamos ter ferramentas que possam ajudar, sim, teremos, né? Teremos um sistema unificado, nós teremos hoje algumas previsibilidades que elas vão ser mais certeiras do que só previsões, né? A confiabilidade em quem trabalha com isso vai ter uma maior presença do poder público, certo? Mas é aquilo, nós estamos enxugando o gelo. 2024 é um ano eleitoral nos municípios, certo? Tem muita gente que não sabe o que fazer. Aí a gente entra numa seara, tem que ter eleição, não tem que ter eleição, tem que dar continuidade, a pessoa que está ali vai ter que dar um jeito, porque dependendo da região do estado, é um pouquinho de terra arrasada. Por mais que eu seja um cara otimista, né, tem coisas que não vão ter como ser reconstruído, né? Tem que fazer todo um planejamento urbano, um planejamento de verdade em todos os municípios. Né? De longo prazo, né? Então, curto, médio e longo prazo. Né? O Katrina, para vocês terem uma noção, certo? Ele foi reconstruído com 10 bilhões de dólares, mas levou 10 anos. Vocês imaginam no Brasil. E não foi 1/3 do que o Katrina foi. Certo? Hein, Felipe? Deixa eu fazer uma provocação aqui que me passou agora. Uso do recurso público, tá? Muitas vezes é o seguinte, ok, tu tem uma área de casas lá que vai ser alagada, então tu acaba tendo um gasto enorme para montar um super planejamento de desvio da água, de toda essa... Eu não sou especialista, obviamente, nisso, né? Mas como tu mesmo comentaste, né? Isso custa muito dinheiro. Ou seria mais barato tu pegar e dar recurso para essas pessoas se alocarem numa outra área, né? E calculando já que aquela área vai ser alagada. Porque às vezes é o seguinte, a gente gasta um recurso absurdo para fazer uma movimentação, a gente é meio cabeça de Dubai com dinheiro de Brasil, tu entendeu? Então, quer construir uma ilha dentro da água, se tu tem muita área que podia pegar e recuar e fazer essa mesma construção em outro local com muito menos recurso. Então, eu acho que o pensar é muito importante, né? Ou seja, ser inteligente na gestão é mais importante do que sair fazendo loucuras de investimento sem sentido.
é que, claro, o poder público investe na infraestrutura do Estado, do município, mas deveria investir mais em pessoas, em ajudar elas a reconstruir também esses espaços, as empresas a montarem esse mesmo pavilhão em outro local e liberar essa área. É mais barato. Claro que é, só que nós temos uma situação. As pessoas, elas querem voltar para os seus locais. É difícil tu tirar uma pessoa que tem ali as suas memórias, a sua vida, né? É difícil tu trabalhar com isso, por mais que tenha tido terra arrasada em muitos municípios, né? Por exemplo, quando teve em setembro a enchente no Vale do Taquari, né, nós montamos um grupo para trabalhar, que é a ANVAT, que é a Associação dos Municípios do Vale do Taquari. Nós montamos um grupo para, como eu vendo o Google for Education, para a gente restaurar, então, reformar as escolas que foram atingidas. Foram, acho que, 8, 18 escolas ali na região, né, escolas públicas. Quando começamos o projeto, eu fui o primeiro a colocar, eu disse, olha, eu acho melhor a gente não reconstruir nos mesmos locais. Mas tu sabe o que eu ouvi? Não, nós temos um histórico, nós temos uma vida. Eu disse, bom, se nós vamos reconstruir para daqui, e a boca é braba, né? Eu disse, para daqui 1 ano, 2, aconteceu agora. As escolas que receberam algum recurso, certo? Foram todas elas perdidas novamente. Todas. E não levaram 2 anos. Levaram o quê? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses. Mas a ideia de quem pensa tem que se sobressair dos que não pensam, entendeu? Porque, por exemplo, todo mundo queria ficar em casa quando a água começou a subir. Uhum. É melhor tu exigir a saída ou tu ter várias pessoas morrendo dentro das suas casas, né? Então, é uma situação, eu entendo, né? Mas eu estou fazendo mais uma provocação mesmo, Sim. tá? Não é uma situação, mas mais uma provocação, né? Porque como é que tu dorme sabendo que amanhã tu tem uma água subindo novamente e tu pode ter tua casa alagada? Tem gente que teve enchente na casa 4 vezes, né? Já nesses últimos tempos, né? Não, pensando Enfim, pensando racionalmente, Gustavo, acho que a sua linha faz sentido. Agora, como falei que eu tive envolvido no desastre de Mariana, isso que o Felipe trouxe lá foi muito, a questão pegou muito, ou seja, as pessoas querem voltar para o seu lugar, as pessoas não sabem viver em outro lugar, as pessoas não querem sair do campo, onde tinham, por exemplo, um quintal com porcos, com galinha e etc., e ir para um apartamento numa cidade, porque elas não sabem viver ali. Então, olhar para isso, fazer esse trabalho de cadastro, de entendimento das pessoas, de o que elas esperam, é um trabalho longo, com certeza. Tentando atender a questão de segurança, obviamente, né, a questão de evitar, mas olhar também como que a pessoa vai estar bem é fundamental, por isso que o trabalho de vocês é muito importante, é um trabalho longo, tem que ser feito com cuidado, mas é isso, tem que olhar todos os aspectos. E aí talvez a articulação, né? Perdão, viu? A articulação que vocês estão criando, né, do grupo Front junto aos governos, né, o governo do Rio Grande do Sul, né, nas N esferas, de pensar isso de forma estratégica, né? Acho que a ponderação é importante, né, igual o Gustavo colocou, mas é isso, gente. Tem que olhar para fora, olhar quem já passou por isso e fazer um plano estruturado, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, é o Front. Vou dar um exemplo do que nós vamos fazer domingo agora, certo? Eu vou sair de Curitiba depois do jogo do Grêmio, né? No próximo sábado, para estar 9 horas da manhã, depois, lá no bairro Humaitá, em Porto Alegre, que é o bairro pertinho onde fica o Instituto Caldeira, certo? Nós vamos fazer a maior faxina da história do bairro, certo? E o que inclui isso? Inclusive a retirada das pessoas das casas, certo? Nós estaremos com o poder público, com o Ministério Público, certo? Com os entes públicos e uma legião de voluntários que estão lá para fazer uma faxina e ver se de fato há condições das pessoas continuarem morando naquela região. Nós estamos falando de em torno de 40 mil pessoas, certo? Então, mas como vocês vão fazer isso? A gente já entrou em contato com as lideranças, a gente está levando técnicos, pessoas para avaliar as casas, avaliar
ruas, avaliar as escolas, avaliar tudo, certo? E aí nós vamos fazer o que a gente chama de um grande MVP, certo? Se ali for dar certo, né, e aquelas pessoas entenderem que elas terão que sair dali para ir para um outro espaço garantido. Domingo, tu quer sair daqui, a prefeitura já alocou, junto com o governo do estado, alguns outros prédios e residências, só que são em outras regiões da cidade, para que tu saia daqui domingo, o caminhão está aqui, vai levar o que sobrou da tua casa, ou que tu já pegou de doação e tal, e vai te levar lá para um outro espaço. Mas durante esse trajeto vai escriturar, vai assessorar nessa questão de como que essa pessoa vai poder se portar e buscar se adaptar a essa nova moradia, com acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico, certo? A parte dos direitos humanos também, né? Locais com mais acessibilidade para as pessoas que precisam, idosos, PCDs, né? Enfim, pessoas com vulnerabilidade social muito grande. Então, testar. Domingo nós vamos testar se isso aí vai dar certo. Né? Nós temos aí das 9 da manhã às 5 da tarde, né? Nós somos já em torno de quase 1.000 voluntários, né? A gente, daqui a pouquinho, ainda tem uma reunião para poder estruturar organizar tudo isso. Exato. Porque fazer isso de forma organizada, tu consegue, as pessoas enxergam isso, um alento, mas também uma possibilidade de melhoria da vida delas a partir daquele momento. Só para complementar, Gustavo, tá no nosso radar, tá, do Grupo Front, essa avaliação e também junto aos municípios de possibilidade de cargos maiores também, tá? E de áreas maiores para justamente essa questão de pessoas que têm seus animais, tem a parte do plantio, né? Então, isso a gente não abriu ainda, né? Porque não está ainda finalizado tudo, mas só para dizer que sim, a gente está cuidando também da necessidade de cada família, tá? Sim. Acho que a gente poderia ficar aqui por muito, muito tempo, viu, pessoal? Acho que tem diversos aprendizados. Primeiro, assim, né, nossa solidariedade a todo o povo gaúcho, né? A parabenização para vocês por tratar isso de forma aguerrida, né, e de forma estratégica, a conexão. A gente traz no Veroncast, até como um lema nosso, a colaboração. Eu acho que muito que você tem praticado é a colaboração entre os entes, né, de inovação, o empreendedorismo e também, né, as esferas governamentais. Então, parabéns para vocês. E eu queria deixar, talvez, como um último ponto, né, quem está nos ouvindo, né, e até para poder apoiar iniciativas como vocês no Grupo Front, como que acessa vocês, como que essas pessoas podem estar conectadas, né, com o projeto de vocês? Se puderem falar aí. Legal, a gente fez um portal, né, justamente para dar essa transparência para quem está doando, onde tem todo o detalhamento do projeto, o layout das casas, como ela é construída, quem está dentro do projeto. Então, isso é bem legal. É www.grupofront.com.br/casa-solidária, tá? Lá tens o acesso, tem todos os envolvidos, tem inclusive as empresas que doaram a parte do mobiliário, empresas que doaram a parte elétrica para as casas, né? Eletrodomésticos, enfim, e os quantitativos lá. Então, também é um portal não somente para doação em recurso, em dinheiro, mas também convido, né, empresas, empresários que querem estar junto conosco, né, ajudando na parte da montagem do interno das casas. Tem empresas que doaram panelas. Então, assim, uma casa precisa de tudo, né? Não é só estrutura mobiliária, precisa de colchão, precisa de toda a infraestrutura. E a gente convida a todos a estarem junto conosco para tornar esse projeto muito grande, porque, assim, aquilo que eu disse, a parte mais complexa e difícil, nós já conseguimos resolver. Então, agora é realmente implementação, botar as coisas ali para dentro e botar as famílias novamente de volta para suas vidas, para suas casas. Só complementando o que o Gustavo falou, nós temos uma página no Instagram também, que as pessoas podem visualizar o que a gente tem feito também, que é o Front Group, certo? @Front Group, né? E uma coisa que
que eu volto a frisar muito, né, que o nosso coordenador Paulinho sempre deixa, né, que é o ensinamento da responsabilidade social individual. O que eu faço para mim, vale para os meus e vale para os seus, né, que acaba valendo para todos. Então a gente precisa disso ser levado mais adiante. As pessoas enxerguem isso, né? O mínimo pode ser muito para os outros. Parece ser redundante, clichê e tal, mas a gente vê de fato isso, né? A gente consegue sair do nosso dia a dia porque a gente tem uma estrutura, seja familiar, seja organizacional, né? Mas, e quem não tem? E que bom que a gente se reuniu, né, Gustavo, com aquela turma, uma turma sensacional, sabe? De tu acordar de madrugada e, cara, eu preciso de um contato, eu preciso disso, me ajuda, onde é que tu tem um contato, quem é que pode nos ajudar? E em questão de minutos, a gente resolvia o problema de muitos, mas muitos, né? As pessoas acham que as conexões elas não geram frutos, né? Que elas são meros relacionamentos. Pelo contrário, no nosso grupo as conexões geram frutos, mas geram tantos frutos que a gente consegue atender tanta gente e que fazendo mais até que o poder público. Legal, muito bom. Parabéns. Parabéns, pessoal. Muito legal. Parabéns a história de vocês dois, né? É isso. Conversamos, então, com o xará Gustavo Dalpisol e Felipe Toledo, empresários aí envolvidos na recuperação, reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, parabéns. Falamos um pouco como eles se engajaram nesse trabalho, como eles entraram de cabeça. Falamos sobre a importância do Grupo Front, que vem fazendo esse trabalho belíssimo. A importância do sistema de dados no cadastro dos impactados, também falamos sobre isso, no projeto Casa Solidária que eles estão puxando, na diversidade e abrangência de assuntos, na necessidade da retomada econômica e como que a gente precisa estabelecer estratégias para encarar o futuro. Então, acho que o papo excelente, denso, necessário. Mais uma vez, agradecer os dois. E aí, pessoal, quem quiser ter episódios como esse, com mais conteúdo, com histórias importantes, com temáticas essenciais para o nosso dia a dia, siga a Verum Partners, siga o VeroCast, a Verum Institute, Gustavo Roberti no LinkedIn. Bruno Amaral Ribeiro. E é isso. Vamos embora. É isso, pessoal. Acho que seguir o Grupo Fonte, né? Acho que é isso. Para ajudar a apoiar todo o governo do Rio Grande do Sul. Pessoal, um abraço, muito obrigado. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O VerumCast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Pós-produção, Grace Lisboa. Logística, Camila Ishikawa. Marketing, Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.